Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Hoje a gente vai continuar a discutir temas relevantes para o Enem e você vai perceber que o tema de hoje é um tema que faz menção à nossa aula anterior, em que a gente discutiu a parte de automedicação, a parte de saúde, e hoje a gente começa a fazer uma transição, deixando saúde e se dirigindo a mais uma área tecnológica. Então, no meio do caminho aí, a gente encontrou esse tema, que é a cibercondria, a doença da era digital. Então, a gente vendo esse quadrinho que está posto aí embaixo, traduzindo do espanhol seria, o que será que é isso? Vou procurar no Google. E aí, mancha roxa no braço, e aí vários resultados, câncer, leucemia, AIDS, morte, e a menina apavorada com esses resultados. Então a nossa discussão vai um pouco por esse caminho, dessa questão que relaciona a saúde, algumas tendências e desvios da saúde mental, algumas obsessões, nesse sentido, e a tecnologia. Então, fazendo nosso primeiro passo, que é a identificação de palavras-chave, a gente tem aí cibercondria, doença e era digital, em que eu pontuei os seguintes tópicos para cada um deles: hipocondria, insegurança, medo, vulnerabilidade, Dr. Google, remédio, desconfiança e dúvida. Todos esses termos relacionados a esse sentimento. A hipocondria é definida como a preocupação excessiva ou uma certeza inabalável de que você tem algo mais sério do que você tem. Então é aquela pessoa que tem uma dor de cabeça e acha que tem um tumor. É uma pessoa que sente uma dor no coração, sente alguma coisa no peito e acha que está tendo um infarto. Então, essa relação de excessividade é o que marca a hipocondria. E todos esses outros termos estão relacionados a esse sentimento de insegurança, de medo, de se sentir vulnerável. E o Dr. Google, também chamado de fenômeno do Dr. Google, que é essa questão de você ter algum sintoma, procurar no Google e ter uma enxurrada de respostas que muitas vezes não refletem aquela condição que você está sentindo. Em relação à doença, eu marquei desequilíbrio, enfermidade, problema, disfuncionalidade, vício, compulsão, transtorno, e tudo para refletir essas questões relacionadas a algum desequilíbrio, alguma coisa que possa estar comprometendo aquela pessoa. Em relação à era digital, eu marquei tecnologia, atualização, globalização. É uma era em que há velocidade, há muita informação, todos estão conectados, tem uma dinâmica muito grande e uma intensidade em relação a todos esses outros pontos muito grande. Então, pensando nesses 3 pontos, eu coloquei como problemas principais saúde perfeita, disponibilidade de informação e infraestrutura em saúde. Vamos ver o primeiro ponto. O primeiro ponto é a saúde perfeita. Em relação às raízes desse problema, eu consegui pensar que muitas vezes essas pessoas elas têm uma insegurança, um medo muito grande em função do desconhecimento daquele sintoma que ela está sentindo. Então, a ignorância em relação a não saber o que pode estar acontecendo pode gerar uma insegurança, pode gerar um medo que faz com que a pessoa tenha essa busca por constantemente não sentir nada, não pode acontecer nada, não posso ficar mal, eu tenho que buscar ativamente, constantemente, não pode acontecer nada comigo. Isso passa a ser uma coisa excessiva e isso se desvia um pouco do objetivo de você buscar a sua saúde, ponto, sem um complemento. Você quer ser saudável. Agora, a saúde perfeita, em que nada, nenhum detalhe, todos os pequenos desvios que muitas vezes podem não significar nada, tem uma relevância muito grande, e isso não é um correto. E isso não vem do nada. A gente tem uma cultura que estimula esse tipo de comportamento, em que a gente tem que se medicar para muitas situações, muitas vezes desnecessariamente. A gente tem que buscar toda hora fazer check-up, exame e rotina. Agora, você fazer check-up, exame e rotina para coisas que estão comprovadamente, que tem um embasamento científico, isso é positivo. Você vê, você não faz rastreio de câncer de colo de útero para todas as mulheres de qualquer idade. Então você tem uma faixa adequada para você fazer esse rastreio. Tem um embasamento científico. Não é só porque, vamos fazer em todo mundo porque que mal tem, Se todas as pessoas... Não é que sejam mal, é que aquela informação naquele momento pode não ser útil. Não existe um embasamento que você intervir com base naquele resultado para aquela pessoa vai ter algum benefício. Então, baseado nisso e desconhecendo essa questão de como as coisas de fato funcionam, a pessoa pode se enganar em relação a alguma coisa que ela esteja sentindo e dar força a esse sentimento. Então, o que reforça essa questão, como eu estou falando? O marketing, o sensacionalismo e algumas linhas de pensamento como o anti-envelhecimento, em que todo momento você é dito como você deve se comportar, como que você deve ter a sua saúde, como que a sua saúde tem que ser, como que ela não pode ser, o que você pode comer, o que você não pode comer. E existe uma intensidade nessas coisas
e como eu posso dizer, um peso muito grande para as decisões, quando que às vezes não são tão radicais as posições. Existe um sensacionalismo em relação à saúde, que você não pode comer isso, você não pode comer aquilo de jeito nenhum, um radicalismo, enquanto que as coisas não têm um embasamento científico que acompanhe essas afirmações tão audaciosas, vamos dizer assim. Então, uma pessoa às vezes imersa nessa situação em que ela é bombardeada por essas informações, ela pode se sentir induzida a buscar uma saúde perfeita, que na verdade, por não existir, quer dizer, você ter saúde é uma coisa, agora a saúde perfeita, em que ela quer corrigir todos os desvios em relação aos parâmetros definidos pela medicina, em que isso não tem um benefício claro, isso não é uma pessoa saudável, isso não é uma conduta positiva. E o que se relaciona a isso? Quando essa questão de buscar uma saúde perfeita, ela tem uma relação muito grande com a pessoa que tem já um distúrbio, uma ansiedade relacionado a essa questão de não saber lidar com essas situações, ou se sentir muito vulnerável, ou alguma coisa relacionada a essa questão. Então, pensando nesse ponto, eu gosto de puxar um pouco essa discussão para o lado da saúde mental. E quando a gente fala em saúde mental, e fala em saúde, e fala em SUS, a gente tem que pensar na CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, uma iniciativa do SUS, uma iniciativa pública, em que você tem diversos tipos de CAPS direcionados para diversos tipos de públicos e iniciativas que contemplam aí esse lado da saúde mental na saúde pública. É uma referência muito boa para você integrar a sua discussão, principalmente quando você for fazer uma proposta de intervenção. E a Política Nacional de Saúde Mental, que faz parte do Ministério da Saúde, que também é uma outra coisa interessante de você ter como referência quando você for falar na sua redação. Então, aí eu coloquei um infográfico que trata basicamente da depressão, mas só para você entender a relevância dessa discussão de saúde mental e como que, sendo a saúde mental um ponto relevante, isso pode ter um embasamento muito forte para a cibercondria, essa excessividade. Aí está um questionário que aponta a possibilidade de você ter um diagnóstico de hipocondria, é um questionário de 12 perguntas, e você respondendo 8 ou mais delas que sim, é indicado que você vai pesquisar, você vai procurar uma ajuda profissional para você investigar um pouco mais por que você está respondendo sim para essas questões. E aí uma foto da CAPS ilustrando isso que eu falei, que é o Centro de Atenção Psicossocial, é uma iniciativa incrível, um programa incrível dentro do SUS. Continuando a nossa discussão, nosso segundo ponto é a disponibilidade de informação. E as raízes de por que isso, de certa forma, é um problema, é o seguinte, que com o advento da globalização, a conectividade à internet, você tem uma facilidade muito grande de acessar informações. O problema é que, qual é o reforço disso ser um problema? Por que isso não é uma coisa positiva? Isso de fato é uma coisa positiva, as pessoas têm mais acesso a informações de saúde, mais acesso a informações de maneiras saudáveis de conduzir as suas vidas, isso é muito positivo. Só que, uma vez que a pessoa não tem um filtro para entender essas informações e ela não consegue filtrar aquilo que de fato é relevante e aquilo que de fato vai acrescentar, isso passa a configurar um perigo, porque a acessibilidade, essa sensação de disponibilidade, de empoderamento, em que agora eu sei como é a minha doença, eu sei o que eu tenho, o que eu não tenho, como eu tenho que fazer, isso gera um falso entendimento muitas vezes, porque a internet ela está coberta, e isso leva nossos relacionados, de informações falsas, de fake news, de páginas sem credibilidade, de fontes que, na verdade, não tem um embasamento científico. Você vai fuçar as fontes daquela página, daquela entrevista, daquele comentário, daquela afirmação, e muitas vezes você não vai encontrar nenhuma fonte. A pessoa tirou da cabeça dela. Ela fala embasado em nada. Então, isso é muito perigoso, porque ao mesmo tempo que a internet é um espaço democrático, ela também abre espaço para que esse tipo de coisa aconteça. Então, obviamente que a nossa proposta não é cercear a informação, mas pelo contrário, estimular a análise crítica do que você deve ou não fazer em termos de informação para a sua saúde. Então, aí outros pontos que eu levantei o autodiagnóstico e a automedicação, que estão diretamente relacionados, e isso a gente discutiu um pouco na nossa última discussão, que foi sobre a automedicação, esse empoderamento de você saber dos seus sintomas, de você saber o que você tem, saber o que você tem que fazer, qual remédio você tem que tomar, como se fosse uma simples fórmula e a medicina simples fosse resumida a uma pesquisa. Então,
Aí eu coloquei esses pontos, a fake news a gente já falou, e a revolução técnico-científico-informacional, que é sempre uma base importante para a gente contextualizar em que ponto a gente chegou, como que a gente chegou nesse ponto em que qualquer pessoa pode ter acesso, a partir da internet, a um milhão de informações sobre o que ela está sentindo. Então, eu acho que essa discussão é uma discussão muito interessante, uma discussão muito pertinente com relação a esse aspecto da informação, da conectividade. Então, para ilustrar isso, eu levantei essa pesquisa que foi sobre autodiagnóstico médico. Você vê como que as pessoas estão definindo o que elas têm a partir da internet. E aí ele faz uma classificação. Quais são os principais grupos que fazem essa prática de definir o seu próprio diagnóstico a partir de uma pesquisa na internet. Então, aí você vê que na faixa etária você tem como principal grupo de 25 a 34 anos. Em relação à escolaridade, pessoas com ensino superior têm uma tendência a realizar mais esse tipo de ação. Classificação socioeconômica, e aí você tem o classe A e B, enfim, você vê a prevalência desses grupos, a prevalência dessas, como eu posso dizer, atividades, e olha o peso que isso tem, né? Olha a gravidade que isso tem para a nossa sociedade. E aqui eu coloquei um outro gráfico, né? Um infográfico, que vai contextualizar essa questão da revolução técnico-científico-informacional, que na verdade vai contextualizar esse evento que a gente está vivendo, em que, na verdade, aí a gente tem os diferentes momentos da história, né, em que agora que a gente vive na indústria 4.0, em que esses sistemas, internet das coisas, uma conectividade absurda, a gente encontra essas condições. Então, tá aí uma referência muito boa para você usar na sua redação, a revolução técnico-científico-informacional, essa questão da fake news, essa questão da conectividade, essa falsa sensação de empoderamento, essa falta de capacidade de filtrar as informações e ter uma postura crítica em relação àquilo que você pesquisa. E como último ponto dessa nossa discussão, não poderia deixar de faltar, não poderia deixar de constar na nossa discussão, a infraestrutura em saúde. O que nada mais é que, assim, se uma pessoa não tem acesso à saúde, ela tem um atendimento muito demorado, uma escassez de médico, ou seja, tudo que configura um bom atendimento em saúde, você tem como entender que a partir do momento que ela sente alguma coisa, ela tem uma urgência em resolver aquilo, e ao mesmo tempo, se ela depende do SUS exclusivamente, ela sabe que talvez o atendimento dela possa ser demorado, pode ser que aquela emergência não possa ser atendida de uma maneira com qualidade naquele momento. A gente viu na nossa última aula o infográfico da relação médico por município, e você vê a extensão do problema que a gente possui hoje no nosso país. Então, pode ser que essa necessidade de investigar logo e descobrir logo a complexidade do que eu estou sentindo, essa urgência, existe a partir de um entendimento de que eu não posso deixar o tempo passar, essa condição evoluir para uma coisa pior, porque se eu precisar, a saúde não está ali pronta para me atender. Vai demorar muito para eu conseguir ser atendido e eu posso evoluir para uma coisa mais grave. Então, essa sensação de que, por conta de uma falta de infraestrutura em saúde, a pessoa precisa resolver logo. Então, ela precisa resolver precocemente tudo. Então, essa sensação de que tudo precisa ser investigado na sua mínima raiz, pode ser um gatilho para que essa condição se desperte. Então, como reforço, não entendimento sobre a complexidade das doenças. Então, de novo essa questão da pessoa não entender que muitas das condições e das coisas que ela sente ou passa não tem uma complexidade muito grande. Aquilo que eu disse, um mesmo sintoma pode revelar desde uma coisa de baixa complexidade a uma coisa de alta complexidade. E não vai ser uma pesquisa no Google que vai definir essa diferença. E outra coisa, você querer fazer testes e, a partir de uma pesquisa, querer tomar um remédio ou tomar uma atitude, sem um embasamento científico, sem um entendimento prévio relacionado à medicina, você vai estar tomando uma ação que pode ser vazia. Como eu dei o exemplo, lá atrás no início do vídeo, sobre você fazer testes de pesquisa de câncer de colo de útero em todas as mulheres, indiscriminadamente, em qualquer idade. Isso não é comprovadamente positivo. Então, se isso é verdade, não tem sentido, muitas das vezes, você ter uma pesquisa e você achar que aquilo tem uma complexidade que muitas vezes pode não ter. Então,
não tem entendimento sobre a complexidade das doenças, e custo-benefício. Por que isso é um reforço? Porque, na verdade, é aquilo que eu falei, se a pessoa acha que pode existir possibilidade daquilo que ela está sentindo aumentar de gravidade e ela não vai ter um atendimento em saúde adequado para quando ela precisar e precisar de uma maneira urgente, ela vai pesar, ora, é melhor que eu tome uma decisão agora que pode ser precipitada ou eu corro risco de precisar do sistema de saúde e não conseguir ser atendida, eu vou tomar uma atitude que pode vir a ser precipitada, mas eu não quero nem saber, é um risco que eu corro. Então ela pesa esse custo-benefício muitas vezes. Então você vê, olha a complexidade dessa discussão. E o que a gente relaciona a isso? A gente relaciona a coisas muito graves. Eu coloquei automedicação e autodiagnóstico de novo, porque está relacionada a essa questão da infraestrutura. E, de novo, a dúvida do profissional. Muitas vezes, essas pessoas chegam numa consulta para falar com o médico e o médico discorda do que a pessoa já veio preparada para falar, então ela pesquisou sobre o sintoma, descobriu 1 milhão de coisas que pode ser ou pode ter, tá com às vezes uma listinha, e a verdade, aquilo ali vai ser tudo tudo desmentido ou desconstruído pelo médico, mas a pessoa duvida daquele profissional, ela não acredita no médico que ela tem aquilo sim. E aí é uma outra discussão, mas isso se relaciona também nesse conceito de hipercondria, ótimo, hipocondria ou cibercondria. Então, um outro ponto de alguma outra coisa que eu preciso também pontuar que é muito relacionado a isso é o SISREG, que é o Sistema de Regulação das Vagas do SUS relacionadas aos atendimentos, às condutas e isso está muito relacionado, isso volta e meia você deve ouvir, a fila, o tempo de espera da fila é de tantos anos ou tantos meses, e aí eu coloquei esse infográfico relacionado ao número de procedimentos na fila para ser atendido, né? Então é um número assustador, e aí você entende a contextualização dessa questão, porque essa pessoa precisa tem uma garantia que ela vai ser atendida, que ela vai ficar bem. E às vezes ela não encontra isso no sistema de saúde e isso é reforçado. E aí volta naquele ponto do sensacionalismo e de que isso toda hora é noticiado e que pode ser até a nossa realidade, mas que existem outras maneiras alternativas da gente lidar com esse problema. Então eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Eu fiquei muito feliz de discutir esse tema e agora a gente vai seguir a nossa aula para os próximos temas, migrando um pouquinho mais para a tecnologia. Então eu te espero na nossa próxima aula. Tchau, tchau.